Sidney também está emagrecendo, Sidney? Está todo mundo fazendo regime, pelo amor de Deus. Vamos começar, Sidney? Pô, bom demais. Só que depois vai ter que fazer academia, viu? Boa tarde a todos. 15h05, do dia 19 de junho de 2018, no auditório da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro aberto a quarta sessão ordinária dessa comissão, no exercício de 2018. Registrando que estão presentes vereador Mofidi, presidente, João Carlos Carvalho, membro, e Sidney Guedes, membro. O Kiko está na casa, o Paulo Mar também disse que viria, estamos aguardando ele chegar, mas vamos começar os trabalhos para adiantar que nós temos hoje sessão também no plenário. Então, vou colocar em discussão a ata da terceira sessão dessa comissão, realizada no dia 25 de abril de 2018. Coloco em votação. A ata está aprovada por unanimidade. Correspondência recebida. Caso os vereadores queiram cópia, solicitar assessoria. Balanceio do orçamento da Câmara referente ao mês de maio de 2018. Ofício 056 de 2018, resposta do pedido de informações 197208, edital do processo licitatório para a contratação da empresa para fornecimento de merenda escolar. Contrato firmado com a empresa vencedora. O material consta em CD, também na pasta do DEL e na Comissão Socioeconômica. Vem a resposta do PI 197/2018. Se algum dos vereadores quiser uma cópia, só pedir assessoria, alguma coisa. Isso aqui é muito grande. Tem aqui o CD, mas é muito complexo, tá? Senhor presidente, o que é isso aí? Isso aqui nós pedimos o edital da licitação da merenda escolar, todo o processo. E foi anexado naquela moção. Então vem a resposta e está. E casualmente o secretário que mandou é o nosso convidado hoje pela Câmara dos Dirigentes Lojistas. Sem mais um momento, vamos lá atender o nosso convidado, o senhor Marcos Tasca, né, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bragança Paulista. Acompanha da dona Cida, sua esposa, Silvia, que trabalha na assessoria também lá. E a vinda de vocês, o convite, deixar bem, antes de você dar a palavra a você, Tasca, foi um convite pelo trabalho que vocês vêm apresentando há anos na Câmara de Dirigentes e ver o que nós podemos ajudar como vereadores, como a Comissão Socioeconômica, que é do nosso interesse, que nós queremos poder ajudar em algum projeto de lei, alguma emenda numa lei que está superada. Então, você fica à vontade na sua apresentação, depois eu dou a palavra aos vereadores para questionar você em algum outro assunto. Pode ser? Muito obrigado, então. A palavra é todinha sua. Bom, boa tarde a todos os presentes, aos vereadores, ao nosso presidente da Comissão Socioeconômica, o vereador Mofidi, agradecer pelo convite. Eu esclareço que estou aqui hoje representando a Câmara de Dirigentes Lojistas, a entidade a qual nós representamos. Sou atual presidente, a Cidinha aqui representa a atual vice-presidente. Ela tem desempenhado todas as funções administrativas da CDL, devido ao meu afastamento, para exercer o cargo de secretário de governo atualmente na Prefeitura Municipal. Quero deixar claro também que eu não posso me abster de também falar em nome como secretário de governo, porque eu não posso
não me responsabilizar pelos meus atos, vinculados a esses atos. Dizer a vocês que nós, como entidade, né, representativa do comércio da cidade, nós temos atualmente em torno de 650 empresas associadas. Apesar do nome ser Câmara de Dirigentes Lojistas, porque hoje nós, como Câmara, nós temos um segmento empresarial em todos os ramos de atividade econômica, serviço, indústria e comércio, não somente lojistas, não somente comercial. A CDL ela surge há 65 anos atrás, de um grupo de diretores de empresas no centro de São Paulo, em que eles se reuniam na fim da tarde para trocar informações sobre informação de crédito das suas lojas. Então, uma pessoa vendia, outro vendia. No fim da tarde, esses diretores se reuniam para trocar essas informações. E assim surgiu o Clube de Dirigentes Lojistas, e eles se uniram com o intuito de trocar informações de crédito, né? Com o passar do tempo, isso foi se fortalecendo, tornou-se o SPC, que todos conhecem, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, é ligado à Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Existe a associação comercial com o serviço SCPC, né, que é similar ao nosso, mas já há 65 anos que é uma marca muito forte. Então, nós temos a marca CDL, que é a Clube de Diretores, passou a Câmara de Dirigentes, a gente utiliza, mas é uma entidade empresarial, não somente de comércio. Nesse sentido, a gente desenvolve ações para fomentar o desenvolvimento econômico da cidade. E o comércio, Bragança é uma cidade que tem uma característica comercial muito forte, de muitos anos. Estou entregando a vocês aí um trabalho de 2013, que a Câmara fez, dizendo um pouco da história da Câmara de Lojistas, associada à história da nossa cidade. Nesse trabalho, a gente observa que, nos passados dos 250 anos, agora 255 anos da cidade de Bragança, o comércio sempre foi uma entidade muito presente, né? Ela deu o suporte para o crescimento de Bragança Paulista. E, como tal, nós temos essa representatividade do comércio ainda forte. E, nesse longo 255 anos da nossa cidade, houve altos e baixos. O momento não está propício ao comércio. Nós temos aí, Bragança, atualmente, esse ano e o ano passado, nós tivemos um único mês que nós tivemos mais demissões do que contratação. Nós fechamos o ano com 1.002 empregos acima das demissões. Esse ano, nossa meta é maior. Mas a crise econômica do país tem afetado todos os lugares, inclusive Bragança. E o comércio tem sido ele tem empregado menos do que tem demitido, ou seja, está tendo uma diminuição das vagas de trabalho no nosso segmento comercial, que é o mais forte que a CDL representa. A indústria, o serviço tem se mantido de uma certa estabilidade, mas o comércio tem sofrido muito. Muitas características, principalmente a questão econômica do país. Mas, como nós estamos aqui na Câmara Municipal, a nossa entidade é municipal, e a gente precisa tratar de ações que refletem a nossa cidade, nós entendemos que a grande importância para nós, do comércio, é que a cidade tenha um poder aquisitivo maior, para que as pessoas tenham um poder de consumo maior e, assim, gere mais renda na nossa cidade. O que nós temos de meta para nós é ampliarmos as vagas de trabalho na cidade. E, para isso, a gente depende também da industrialização. Nós entendemos que a industrialização em Bragança ela ficou estagnada nos últimos anos. A última administração não conseguiu fazer chamamento público. A atual administração não está conseguindo fazer chamamento público por uma série de questões. A lei de responsabilidade fiscal, a própria lei municipal de incentivo à industrialização, ela é precária, ela não está bem adequada no momento, nós precisamos rever isso. Nesse sentido, a gente pede, como entidade representativa, que a gente precisa aumentar essas vagas de trabalho, precisa aumentar a arrecadação da cidade para que tenha maior consumo, que aumente essas vagas de trabalho. Então, que vocês tenham um carinho especial para que a gente possa melhorar as nossas leis de incentivo, né? E que a gente possa atrair mais indústria para a cidade ou o crescimento das que estão aqui. Eu sei que a situação econômica é difícil e você encontrar empresa que queira expandir nesse momento. É muito complicado, mas ainda existe. Ainda existe e a gente tem que acreditar nisso. Consequentemente, aumentando essas vagas de trabalho, nós vamos estar aumentando o poder aquisitivo e o comércio vai voltar a se fortalecer, gerando mais emprego, que vai gerar mais renda, e esse ciclo ele vai se perpetuar. Nós entendemos que o fundamental mesmo é a geração de emprego e, principalmente, renda para o poder aquisitivo ser aumentado. Nós temos, essa semana, abrindo inúmeras vagas aí por 2 empresas extremas.
em torno de 300 vagas abriram essa semana. Ontem foi a última seleção da Centauro, acho que 90, 100 vagas aproximadamente, mais 200 e pouco da Balduco. São 370 vagas essa semana foram abertas. Mas em Extrema. Gera renda? Gera. Empregos em volta de R$ 1.000, R$ 1.200, são temporários, 3 meses, 6 meses. Ajuda. Mas não é isso que nós precisamos. O que nós precisamos é atrair para a cidade investimentos de porte mais estruturados, que a gente consiga atrair para a cidade vagas de emprego que tenham uma qualificação melhor e, consequentemente, uma remuneração melhor. Nós temos aí técnicos, engenheiros, especialistas em algumas áreas. Isso nós estamos carentes. E nós vemos em todos os segmentos que afetam o comércio em geral, todos os segmentos de serviço e indústria da cidade estão sofrendo. Nós temos aí, recentemente, nós temos muito contato através do nosso vereador Paulo Mário, que afinou a nossa relação com o segmento de ferramentaria da cidade, que se tornou aí o segundo polo nacional. Hoje nós estamos em terceiro ou quarto lugar, perdendo espaço para outros estados do país, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essas empresas têm migrado para fora do estado de São Paulo e, pior, elas têm migrado de Bragança, saído de Bragança. As que estão aqui, elas estão com necessidade de aumentar o volume de produção e aumentar a tecnologia, melhorar a sua tecnologia. Então, é um segmento que nós tínhamos aí 60, 70 empresas que empregavam um grande número de pessoas, com uma qualificação melhor, com uma remuneração melhor, e ela tem diminuído muito, muito. Não é uma questão própria municipal, é uma questão nacional. Mas se nós, como cidadãos, vocês, representantes no poder público hoje, no legislativo, representam a sociedade, nós estarmos aí unidos, né, todos nós, independente de partido, de linhas políticas, mas que nós podemos, juntos, né, construir melhor, trabalhar melhor esses incentivos, pelo menos acolher melhor, né, que a gente possa discutir e ouvir as pessoas, principalmente em vários segmentos. Esse que eu citei é um deles, temos vários outros segmentos, mas esse é um segmento muito importante que nós atualmente afinamos as relações e temos entendido melhor o segmento. Porque nós, como os representantes do comércio, que eu falo, se vai bem a indústria, se vai bem o serviço, aumenta a renda e nós vamos ganhar com isso. Bom, eu acho que esclareceu bem para nós, né? Mas, antes disso tudo, eu queria só afirmar a presença dos dois vereadores, Marco Antônio Marculino, Basílio Zequim. Obrigado pela presença. Chico, como sempre, grande amigo. E Paulo Mário já tinha anunciado que você viria, tinha afirmado. Falei que estava chegando, o Kik também já tinha anunciado a presença do Kik. Eu vou dar a palavra... Permite, presidente, entregar para o vereador chegar. Isso é um trabalho da CDL, 250 anos. Acho que o Paulo não tem, né? Obrigado. Eu vou me reservar para fazer algumas colocações no final com você, Marcos, mas vou abrir as palavras para os meus colegas, começando pelo Sidney, se quiser fazer alguma colocação, que é o mais velho, né, da turma. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Eu não sou o mais velho, mas eu tenho uma história com a CDL, né? Já fui um colaborador, inclusive o Marcos, outro dia, achou lá o meu registro como funcionário do CDL, ainda era clube dos dirigentes na época, então tenho uma pequena história passando lá, né? Aprendi muito lá naquele lugar. Marcos, a gente, tratando a respeito da Câmara dos Dirigentes Lojistas, você explanou aí a situação, inclusive através do emprego. Quais os projetos hoje que são mais viáveis que vocês estão colocando para os lojistas hoje? Que antigamente tinha muitas promoções, via os cartazes, sorteava carro, moto. Inclusive, o primeiro carro que o CDL sorteou, só eu que transportava ele, que tinha autorização. E, na época, foi o Nicola Cortez, ele que foi fazer o sorteio lá no estádio do Bragantino. Existe uma pretensão de vocês continuarem, voltar a toda essa logística? Olha, nós nunca deixamos a vontade de fazer esses eventos. Inclusive, nesse livro tem a foto do Nicola sorteando o carro aí dentro do Fiat, dentro do Bragantino. Tem uma foto aí. Não, o motorista não estava, mas o prefeito está dentro desse carro. Acho que o Paulo Mário participou desse sorteio. Nós sempre entendemos que é interessante esse tipo de promoção. Ela não agrega tanto como no passado,
porque o simples fato de fazer uma promoção de sorteio não atrai tanto mais o consumidor como antigamente. O que ele quer é qualidade na mercadoria, bom preço e atendimento associado a isso, né? Não melhora muito. O problema que nós encontramos quando assumimos lá é que nós tínhamos uma dívida muito grande junto à Receita Federal justamente por um sorteio. E hoje nós sabemos que o dono do jogo no Brasil chama-se governo federal através da Caixa Econômica Federal. Então, tudo que você vai fazer é muito complicado. A gente tem feito em conjunto com a Associação Comercial e o Sindicato do Comércio, o Sincobrag, a gente tem feito algumas ações legais junto à Caixa Econômica, mas esse licenciamento é tão desgastante, tão difícil, que eles não querem concorrência para a pessoa ir lá fazer o joguinho dela, né? Então, ele não quer que você faça nada. A gente tem encontrado inúmeras barreiras. A gente contrata a empresa para fazer, mas os custos são tão altos que o comerciante acaba não aderindo depois, porque fica difícil, num momento de crise desse, entrar num pacote aí que ele vai despender R$ 1.000, R$ 1.500 e não vai ter o retorno disso. Então, eles avaliam muito bem isso. Hoje, pelas dificuldades que o governo coloca, através da Caixa Federal, de fazer esses eventos, nos entristece e nos deixa desmotivados a fazê-lo. Marcos, não sei se é a mesma visão da CDL, mas hoje o trânsito no centro, na Rua do Mercado, na Rua do Comércio, na Praça Central, há muita reclamação das pessoas que os comerciantes utilizam do espaço e, muitas vezes, o cliente não consegue estacionar. E, quando consegue, ainda tem que pagar um estacionamento. Isso aí não tem dificuldade, não está dando uma dificuldade ao comércio do centro da cidade? Eles não estão perdendo com isso? O CDL tem feito alguma campanha de orientação ou pretende fazer? A primeira campanha, vereador, nós começamos há 12 anos atrás, pedindo para que não estacionasse, desse a vaga ao cliente. Até nós fizemos uma brincadeira uma vez, nós dávamos de presente uma foto do carro do lojista para deixar no balcão dele, porque ele não trouxesse o carro ali na frente da loja, só fica a foto olhando, fizemos essa brincadeira, foi mal interpretada, mas justamente uma crítica bem forte a ele, porque não fizesse isso. Nós temos um volume muito grande de funcionários que vêm trabalhar com o seu veículo, né? A cidade é difícil, é uma cidade do período colonial, é difícil o trânsito, é difícil o estacionamento, nós não temos disponibilidade de muito estacionamento. Quando tem, é muito longe, o deslocamento é grande, e muitos comerciantes hoje, a gente tem que respeitar, que ele transporta ali naquela região central a mercadoria de sua loja no seu carro. Então, é muito complicado, a gente pede, a gente insiste, a gente sabe que isso é um problema. Isso realmente tem sido. Eu acredito muito, muito na implantação efetiva da Zona Azul. Resolveria, porque aí vai pagar. Então, isso vai mexer no bolso, consequentemente, ele vai dar um jeitinho de tirar o carro dele. Porque, pela legislação atual aí da Prefeitura, já há alguns anos, para você manter o comércio, você tem que ter as vagas de estacionamento. Então, a gente faz aquele esquema de contrato com o estacionamento X. Todos nós temos contrato, né, em outros estacionamentos. Então, geralmente, ou o comerciante, no geral, ele tem uma vaga para ele. Geralmente, ele tem. Mas eu acho que isso é importante que a Câmara fique atenta, emergencialmente, o mais rápido que se possa, né? Está caminhando aí, eu sei, a legislação, a licitação, talvez, para a implantação efetiva da Zona Azul, que ela funcione. As cidades que, nesse período, nos últimos 3, 4 anos, implantou efetivamente, como Atibaia, como Socorro, tem dado um resultado imenso para o comércio. Eu acompanho muito essas duas cidades, porque nós tínhamos negócio lá, em Socorro principalmente, e isso, depois da implantação, houve o período de reclamação de 1 mês, 2 meses, e depois, realmente, resultado positivo. Melhora muito. Mas aí, todos nós, como eu falei, juntos a gente consegue fazer isso realmente acontecer. Qual que é a ligação, que vocês são patronal, né? Sim. E com o sindicato dos funcionários do comércio local? João Pérez. Porque é o seguinte, existe uma pequena demanda de negócio de horas extras. Sim. E de funcionamento do comércio nos finais de semana, principalmente nos sábados à tarde. Tem uma parcela que quer, outra parcela não quer. Como que vocês têm agido isso com o sindicato dos funcionários? Vocês têm trocado ideias a respeito disso? Porque vocês têm que dosar um pouco, porque também o pessoal precisa vender e os funcionários, alguns não querem trabalhar. O sindicato que o João Pérez representa, o Sindicato dos Empregados do Comércio, nós temos uma boa relação com o sindicato. Praticamente isso aí está pacificado nos últimos anos. Nós entendemos que realmente tem que remunerar o funcionário
Geralmente, quando existe aquele período de estender horário, abrir num dia especial, a gente compensa com 100% de hora extra e um dia de folga. Tem dado resultado, os funcionários não têm reclamado e o comerciante como um todo entendeu que nós temos que realmente melhorar a remuneração, até porque a gente depende desses funcionários para atender bem quem entra na nossa loja. Então, se não atender mal, eu não vou ganhar, também não vou pagar nada, também não vou ganhar nada. Então, tem mais ou menos, está pacífico isso já há alguns anos, uns 4, 5 anos, que a gente tem andado tranquilamente com o sindicato dos representantes dos comerciários. Obrigado. Boa tarde, João. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Paulo Mário, retornando aqui, nos deixando contente pelo gozo de uma boa saúde aí, nós ficamos bastante felizes, né, do seu retorno. Presidente Kiki, vereador Sidney Guedes, vereador Basílio, meu colega de partido Marcolino, também presente, os demais presentes. Eu vou aproveitar os 2 cargos que Vossa Senhoria, né, nos dá o prazer de disponibilizar aqui para que a gente possa fazer alguns questionamentos, e um deles é sobre a questão aí da prefeitura, né? Não só eu, mas eu acho que isso aí é da sociedade, e eu não vou me ater à questão da crise, mas para tentar descobrir e saber coisas aqui do nosso município, como é que nós vamos nos virar, como falaria o mais simples. A questão de novos distritos industriais, já visto que os distritos que existem hoje e que tinham, né, condições de fazer licitação, ou alguns atrás foram doações, aprovadas aqui pela Casa. Como que o senhor vê, qual leitura que se faz a respeito dessa situação? Se fala das indústrias, o senhor acabou de dizer que tem vagas aí para o município de Extrema, na Centauro, né, um parque industrial já consolidado. E a população, ela cobra, o homem público, pô, mas e Bragança? E Bragança vai trazer algo, né? Como que se ajusta isso? O que tem aí nesses 2 anos aí da administração do prefeito Dr. Jesus, secretário Marcos? Olha, João, como eu disse, a importância para nós como representante é enorme. A importância para a administração atual entende também que é muito, muito grande. O que nós nos deparamos foi isso. Houve a administração anterior à passada, a do Jango, ele fez inúmeras doações para empresas, revogou muita doação. Foi uma coisa assim, posso dizer que samba do crioulo doido, tá? Vai doando, fazendo, tudo mais. Houve uma regulamentação para que isso fosse melhor analisado. Então, tinham contrapartidas lá, dar um terreno, trazer uma indústria, e eu estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico até o ano passado todo, um período desse ano ainda, e ainda participo, porque afeto a minha Secretaria de Governo, é o PAT e o Banco do Povo, que funciona junto à Secretaria. Lá foi passado Indústria, Comércio e SEBRAE para o Desenvolvimento Econômico. Então, eu estou lá permanentemente e constantemente. E fiz todo o levantamento do que nós tínhamos disponibilidade de terrenos que pudessem ser doados. O que ocorre é que, ao final da administração do segundo mandato do governo Jango, já diminuiu muito. No governo Fernão Dias não conseguiu fazer o chamamento para trazer indústria, e nós não estamos conseguindo, como eu iniciei minha fala, o ano todo passado, nós utilizamos para fazer a regulamentação de áreas. Veja, nós temos áreas doadas no primeiro mandato do governo Jango, não no segundo, no primeiro mandato, em torno de 2006, 2007, que nós estamos conseguindo regularizar a matrícula agora. Foi doado Gleba, uma área inteira ali na região ali próxima à Nossa Senhora de Fátima, todo aquele parque industrial, que as matrículas não batem nenhuma, então vem para a Câmara para acertar medida de terreno, uma coisa mal feita. De empresas que já estão instaladas lá. Empresas que mas se instalaram naquele período, até hoje não tem documentação. Então, eu passei o ano todo passado, mais de 60 processos, regularizar o que já está. Porque não adianta eu querer trazer mais, nós queremos incentivar, e todo mundo que está aí está passando apertado, não tem condição de ter um documento para conseguir um empréstimo, BNDES, incrementar os seus negócios, porque não consegue regularizar o que a administração já deu, né? Então, nós conseguimos fazer isso ano passado. Tem imóvel lá, à margem esquerda da Imigrantes, que está sem a matrícula, porque mandaram para o cartório, esqueceram de pôr algumas empresas que existem na matrícula, não tem matrícula, não existe. Então, você veja a luta que nós estamos tendo de acertar tudo isso.
Fora isso, nós identificamos alguns imóveis ainda, alguns lotes industriais, que podem entrar nesse projeto de implementação e trazer novas indústrias. Podem. O problema é que nós nos deparamos, na última administração, última legislatura, alterou a lei de incentivo. Para você ter uma ideia, eu como empresário, vocês como empresários, se coloquem nessa posição. Vou fazer investimento numa nova indústria, uma indústria nova, ou uma ampliação do negócio que eu tenho. Eu venho a Bragança. Você, como administração pública, me fornece uma área de 10 mil metros quadrados. Ótimo. Uma área de 10 mil metros quadrados, dependendo do local, vai valer em Bragança em torno de R$1 milhão. Okay? Eu vou gastar 2 para fazer um prédio industrial. Eu vou gastar mais 5 para colocar maquinário lá dentro. Eu gasto 7. Você me deu 1. E você me dá uma lei que me dá o direito de usar por 2 anos, 5 anos ou 20 anos. Depois eu devolvo para você. Você me dá 1.000, eu coloco 7 em cima e te devolvo. Nunca vai ser da empresa. A empresa ninguém quer investir. Ninguém quer vir para cá fazer isso. Essa lei tem que ser alterada, tem que ser revista imediatamente. A gente está debruçada sobre ela para conversar com os senhores vereadores, para que a gente possa caminhar nesse sentido. Realmente fazer alguma coisa que dê atratividade para a empresa vir para cá. Não adianta a gente ter 3% de ISS, falar, ó, pela lei eu consigo dar 2%, eu tiro 1%. A grande maioria do processo industrial não paga ISS, ele paga ICMS, paga COFINS, IPI e outras coisas. É outro tipo de tributo. E hoje, o faturamento de uma empresa industrial gera para o município, independente de recolher ISS, em torno de 5% do faturamento com o retorno de todos os impostos recolhidos, do estadual, do federal, ao retorno para o município, em torno de 5% do faturamento. Então, se eu conseguir trazer uma empresa que fature R$50 milhões ao ano, eu vou ter 2,5 milhões que entra no cofre. Mas como que eu trago uma empresa que fatura 50 milhões, que vai ter em torno de 4,5 milhões de faturamento mês, certo? Se eu vou dar um terreno que vale 500, 600 mil reais, em que ela vai fazer tudo em cima e não vai poder ser nunca nada. Ela não quer. Ela vai nas outras cidades da região e se instala. E a gente tem perdido nos últimos, não é a última gestão, não é o nosso 1 ano passado, não é os 4 anterior, é uma falta de política dos últimos 10, 12, 15 anos. Não é uma coisa imediata. Também não é uma coisa imediata que vai ser resolvida pela atual administração. A gente vai dar alguns passos nesse sentido. Então, a gente tem que se unir realmente, ter um pouquinho de consciência, independente do que eu falei de partido, de administração, pensar na cidade para os próximos anos. Temos que rever isso aí, porque Bragança é atrativa. O que eu recebi o ano passado de empresas de Extrema, em torno de 3 por mês, querendo sair de Extrema e voltar para Bragança. Pequenas que foram para lá não deram certo. O que deu certo foi algumas metalúrgicas, siderúrgicas que se instalaram lá, tem alguns incentivos. As pequenas confecções que foram para lá estão se arrependendo amargamente. Tem um caso de uma empresa distribuidora de medicamentos, o cara me procurou e falou, olha, eu faturo 5 milhões por mês. Eu faturo 4,5 milhões para o Estado de São Paulo e 500 mil reais para Minas e o resto do país. Os 4,5 milhões que eu volto para São Paulo me dá um prejuízo tremendo. Me arrependi eternamente de ter saído de Itatiba, acho que estava em Jarinu, e ir embora para a Extrema. Bragança não me acolhe? Acolhe. Acolhe como? Não temos incentivo. Não dá para competir, entendeu? Nós estamos ilhados, assim, mas sem competitividade. Nós temos que mudar imediatamente. Itatiba mudou, Atibaia mudou. Atibaia mudou de uma forma que incentivava o investimento da empresa para trazer a empresa madura e enxuta economicamente. Ela investia, a prefeitura devolvia tudo que investia. Então, ela comprava o terreno, e saiu dessa história de chamamento público. Você comprava lá, fazia então. Só que Atibaia está tendo um decréscimo em torno de 200 a 300 vagas de empregos mês. O ano passado inteiro, e esse ano está repetindo isso. Ou seja, alguma coisa também está errado. Então, nós temos que ver os modelos na região que estão dando certo e mesclar tudo aquilo que dá certo em todos eles e trazer para nós. A gente tem dado alguns passos nisso. Uma coisa muito importante, saindo um pouco da administração, falando como entidade, é uma coisa que, vou citar de novo, eu tenho que elogiar o nosso querido amigo Paulo Mário. Ele tem sido um batalhador e um parceiro realmente nisso aí, dado ideias maravilhosas. Essa aproximação nossa com a ferramentaria, setor comercial, que a gente não tinha esse acesso, foi através do Paulo. E a ideia que ele teve foi atrás de incubadoras de empresa. Trazer para Bragança tecnologia.
Vamos trazer, por exemplo, linha de montagem, trazer uma Centauro, que é um depósito que coloca a coisa lá dentro e eles vêm aqui, pegam 90, 100 pessoas para fazer prateleira, fazer pacotinho para mandar para as outras lojas. É bom, é bom. Se for o CD de distribuição e a nota saísse dali, maravilhoso. E aí fica o ICMS na cidade. Mas não é isso que eles estão lá em Minas com incentivo maior para isso. Mas a tecnologia não gera, talvez, tanto emprego quanto a gente imagina, mas gera uma renda e uma oportunidade para o pequeno empresário de crescer muito, que são as incubadoras de empresas no setor tecnológico, que é a CDL, em parceria com as ferramentarias, em parceria com o Instituto Federal, que está junto com a gente nessa parceria muito forte, Universidade de São Francisco, FATEC, né, a gente tem visto, a Câmara, através da representação do Paulo Mário, e eu tenho acompanhado através da Prefeitura, então eu tenho visto isso de perto, porque a Cidinha tem acompanhado pela CDL, eu vou pela Prefeitura e a gente faz esse nosso debate. Isso tem ajudado bastante, é uma ideia que a gente tem que jogar para frente imediatamente. Né? É uma coisa também que a incubadora é muito interessante, que ela depende do poder público para nascer, mas ela não depende do poder público para sobreviver. Ela se torna independente com o passar do tempo. Ela fica com o gerenciamento próprio das pessoas interessadas na iniciativa, das pessoas que geram tecnologia e, principalmente, sempre com o monitoramento das instituições de ensino, que vão aplicar a tecnologia e vão utilizar essa tecnologia que aplicam na empresa e volta para o ensino. Então, esse é um caminho que a gente está próximo de concretizar. Nós demos vários passos, eu achei que você ia falar, ia deixar para você falar no final. Nós demos vários passos, tivemos em Itajubá, que é uma incubadora modelo nacional, é a segunda, a terceira e maior incubadora do país. Depois nós fomos a Santa Catarina, em Florianópolis, e temos 2 incubadoras. Ela é a 5ª maior do mundo em tecnologia, a incubadora de Florianópolis. Tem a outra que, vinculada, iniciou com o Estado, uma particular, uma para o Estado. Tem dado resultados tremendos. Itajubá, até 2 anos, até 2015, a Prefeitura dava um aporte capital de 15 a 20, 25 mil reais. Ficou 10 anos a Prefeitura ajudando, não virou nada. Depois, 10 anos, começaram a crescer. Até 2015, a Prefeitura colocava 20 mil reais lá para pagar as despesas administrativas, que é toda aquela estrutura. Hoje, Itajubá recolhe 3 milhões por ano só do ISS, gerado por essas empresas. Sem dizer o restante que vem do repasse do ICMS e tal. Então, eles faturam, em média, 100 milhões anual às 40 e poucas empresinhas que surgiram lá dentro e dão suporte a empresas grandes que vêm. Você tem a Mali Ferramentas, por exemplo. Ela está em Itajubá e está aqui em Mogi Guaçu. É uma empresa gigantesca no setor de ferramentas e equipamentos, bombas hidráulicas e tal. Ela está lá em Itajubá, ela tem 2.000 funcionários, a empresa. Só que ela usa esse setor parque tecnológico para desenvolver produtos para ela. Em Florianópolis, para vocês terem uma ideia, o que gerou para o estado de Santa Catarina um faturamento de 4 bilhões e meio de reais no último ano. Então, nos últimos 10 anos, só vem crescendo. Hoje, funciona nesse prédio de tecnologia lá, vem empresas multinacionais, que nem veio a Hyundai, e deu 200 mil reais para uma pessoa, tá, 200 mil reais, só para acompanhar o que você desenvolve. Não vai desenvolver nada para mim, não. Então, há um investimento muito grande e um faturamento muito alto em cima disso. Né? São ideias que nós temos que trazer para cá, e aí nós precisamos de todos. Precisamos do empenho de todos os que estão realmente com vontade de que a cidade desenvolva. Né? E o poder público, nesse ponto, o que ele está fazendo? Apoiando essas ideias. Não é uma coisa interessante nisso, que ele não fica detentor dessa movimentação. Ela deixa com que o mercado e as entidades elas se fiscalizem, se administrem, né? E simplesmente fica no apoio. E ele colhe muitos lucros em cima disso. Eu queria aqui complementar, se você me permite. Primeiro, agradecer as palavras elogiosas, agradecer o bem-vindo de todos vocês. Vou fazer um pronunciamento hoje na hora de sessão. Dizer o seguinte, nós estamos dentro de um polo, como foi dito aqui anteriormente, que é extrema. Eu vejo que Bragança geralmente leva 3 anos para desenvolver um polo de tecnologia.
E Bragança, eu acho que 2 anos está completo, porque as empresas de Extrema vão querer patrocinar muito aqui para desenvolver produto. Porque eu sempre disse isso. Se as pessoas soubessem vender Bragança, Extrema não existiria, continuaria a ser cidade de luz vermelha. Como é que você se vende Bragança? Você vende Bragança quando o empresário chega e fala assim: o que vocês oferecem de incentivo para a cidade, para me instalar aqui? Eu ofereço uma cidade que tem 2 hospitais, agora o 3º hospital novamente, que tem uma universidade, que tem uma faculdade, que tem um Instituto Federal, que tem uma FATEC, enfim, toda essa estrutura escolar aqui. Isso é dificílimo, um centro cultural que nem esse, dificílimo de existir em outra parte do país. Nós temos o pelotão da Polícia Militar, nós temos corpo de bombeiro, nós temos toda a estrutura necessária para que possa se instalar aqui em Bragança. Além disso, nós temos oferta de mão de obra, em certos casos especializados, em outros casos nós podemos especializar, né? Isso não é difícil de você transformar uma mão de obra até certo momento incapaz para aquela função, e em 12 meses você transformar a pessoa incapaz para aquela função, porque nós temos todas as ferramentas necessárias. Então, diante disso, é que não souberam vender Bragança. É isso que o Marcos está falando na política industrial. Você precisa saber vender a cidade. E nós temos todo o potencial, além da posição geográfica privilegiada que nós temos, para vender a cidade. Então, se nós não crescemos até agora, chegou o momento de nós repensarmos para crescer. E como é que você cresce hoje? É da maneira mais barata que você tem para investimento. Se um terreno vale 1 milhão e você daria para uma empresa, por que não investir durante um ano 1 milhão para trazer o polo tecnológico para Bragança? Que é exatamente a incubadora de empresa. Cada empresa não precisa mais que 30 mil por ano para sobreviver, no início daquele empurrão. E nós temos o material necessário, que é o apoio tecnológico, o apoio de instrução, para que tudo isso possa desenvolver. E todo mundo está muito afim de ajudar o crescimento desse polo tecnológico. Quando nós começamos a ideia e falamos, em primeiro lugar, com o Instituto Federal, eles ficaram com o olho desse tamanho. Depois nós fomos para a FATEC, o olho não dobrou. Quando nós conversamos com a universidade, então, nem se fala da vontade que eles estão de ajudar e colaborar em tudo isso. Então, as ferramentas necessárias para dar o suporte, nós temos. O que faltava? Um prédio. Nós também já temos. É isso que ele não falou até agora também, que eu até peço que você complemente. O prédio nós temos. O que precisa fazer? É pegar, montar uma pequena estrutura para começar. Agora, a coisa mais difícil para tudo isso, que eu vejo que é um desafio, é você achar o dirigente de tudo isso. Bom, Cláudio, o dirigente, é verdade, não é? Porque tem uma pessoa que vai ter que fazer a filtragem de tudo isso. E essa filtragem não pode ter nenhuma vírgula de cunho político. Ela tem que ser única e exclusivamente técnica. E esta pessoa, que nós vimos lá em Itajubá, tem 20 anos no ramo, trabalhando, e 12 contratados pelo governo, e lá em Santa Catarina, um é um investidor particular, que no modo da análise que nós fizemos, chama Avitar, né? Avitar. Ele investiu 40 milhões de reais, pelo cálculo que eu fiz, em cima de incubadora de empresa. E ele tem 2% das empresas que saem de lá e vão para fora, 2% no faturamento dessa empresa. Se o cara investiu 40 milhões, se tornou a 5ª maior empresa do mundo, quanto esse cara está ganhando? Quando nós fomos na incubadora de empresas, que é lá do governo, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, estavam lá, no dia que nós fomos, a Embraer, a Renault e a Mitsubishi comprando tecnologia deles. Para a Embraer ir lá e comprar tecnologia, imagina como é que estão. Só que eles começaram a fazer tudo isso em 1982.
Então, nós somos 36 anos atrasados, mas nunca é tarde. Nós estamos no momento certo da tecnologia. E mais ainda, Itajubá citou um exemplo para nós lá. Eles foram para o Vale do Silício, nos Estados Unidos. E lá, que encontraram uma moça, não sei se eu já falei isso aqui, acho que eu nunca falei. Encontraram uma moça num cubículo desse tamanho aqui que eu estou. Nós estamos aqui. A sala da moça era isso aqui. E ela pagava de aluguel $5.000 por mês pelo cubículo. $5.000 por mês, para ter uma mesinha, um computador e uma janelinha. Mais nada, é verdade, não é? Aí eles questionaram, poxa vida, você paga 5 mil, mas quanto você paga para sobreviver aqui, apartamento, moradia, alimentação, não sei o que mais? Era mais de $10.000 por mês. A resposta dela, simples. Eu abro a porta, eu encontro o Prêmio Nobel da Paz, eu encontro o Prêmio Nobel da Ciência, eu encontro o Prêmio Nobel não sei de quem, e eu vou trocando informação. Quanto não vale isso no meu futuro? Essa é a resposta. Então, nós podemos chegar nisso? Dificilmente. Mas começar a fazer para vender essa tecnologia, o povo de Bragança é por demais criativo, por demais desenvolvedor de produtos. Aqui a gente não conhece tudo o potencial que nós temos. Mas você começa a andar por aí, você vai ver o diretor da maior empresa de informática, de onde é? É de Bragança. O diretor da maior empresa de telefonia, de onde é? De Bragança. Um dos maiores economistas do estado de São Paulo, onde é? De Bragança. E assim você vai vendo o potencial que nós temos na cidade e não aproveitamos. E você criando esse polo, realmente vai dar oportunidade... Desculpa, até ministro do Supremo era de Bragança. Então, é isso aí. Nós temos muitos exemplos, né? De telefonia que eu falei, e da economia, eu tenho certeza que são de Bragança. O outro eu tenho assim como se fosse exemplo, nem conheço, não sei nem se são, não. Mas eu estou dando exemplos de pessoas que são mal aproveitadas por nós, mas dão exemplos lá fora para muitas pessoas, né? E você foi muito feliz no exemplo que o nosso ministro deu show enquanto esteve lá. Né? Então, é só isso. Eu queria que você acrescentasse que estágio está o negócio do prédio, aonde vai ser, tudo direitinho, para que eles fiquem sabendo. Porque sem a parceria da prefeitura, não existe. Não existe. Né? Eu comecei conversando paralelamente, sem conversar com o prefeito, depois eu conversei com o prefeito, trouxe o Marcos, e daí nós começamos a evoluir, a crescer, e a ideia está abraçada, e vai dar certo, e vai começar. Com relação ao prédio que o vereador fala, como o Instituto Federal é um dos grandes partícipes dessa ideia e quer e está torcendo porque dá certo, está trabalhando para dar certo. Faz parte do currículo deles fazer isso. Eles têm a inauguração do prédio novo, eles têm o prédio que eles estavam utilizando até o final do ano. E até o começo do ano agora, né? Eles estão utilizando o prédio ainda, utilizariam para fazer algumas expansões. Como surgiu a ideia da incubadora, eles vão transferir num acordo com a prefeitura para que a gente possa fazer a incubadora lá, e eles continuam junto no prédio. Então, será no prédio do Instituto Federal, ao lado da FESB, que é um prédio que vai abrigar e é oportuno, porque ele já tem 2 laboratórios enormes lá dentro, montados de mecânica, tudo, e vai ser utilizado pela ferramentaria, já vai ter um deslanche muito rápido em todo esse processo. Né? E dizer também, Paulo, que faz... Tem anuência da reitoria deles. Já. Sim, é um projeto da reitoria deles, né? O que faltava era que a prefeitura aceitasse, né? Mas já está aceito e a gente está dando esse caminho. Mas o que o Paulo fala, que nós temos 30 anos atrasados, é o seguinte: Itajubá também tem 20 e poucos anos, mas ela tem dado certo nos últimos 10 anos, porque eles erraram muito. Florianópolis também errou muito e começou a dar certo agora. O que a gente está buscando? O know-how do que está dando certo. Então, a gente tem uma vantagem em cima disso. A gente não vai precisar errar muita coisa para conseguir consertar outras. Né? Bom, boa tarde. Queria só retomar um assunto aqui. Na legislatura passada, a gente aprovou aqui uma lei que dá inúmeros incentivos fiscais para empresas que, porventura, venham se instalar em Bragança.
como o senhor bem disse, se a empresa não paga ISS, por exemplo, ela paga outros tributos, esses tributos voltam com o fundo de participação dos municípios. Essa lei, se eu não me engano, a empresa ela não ganha nada da prefeitura num primeiro momento, ela é obrigada a comprar tudo, até porque uma empresa que vai faturar 50 milhões, por exemplo, não é 7, 8, 10 milhões que vai fazer falta no caixa dela. Então, essa empresa ela compra o terreno, ela compra o maquinário, ela instala, monta suas instalações, coisa e tal, e ao final ela tem, por exemplo, um investimento de 15 milhões de reais, por exemplo. A partir do dia que ela começou a funcionar, até, se eu não me engano, 8 anos, ou 10 anos, eu não lembro agora, boa parte do tributo que ela pagou e que voltou para o município é devolvido para ela até atingir esse prazo de 10 anos, ou seja, no prazo de 10 anos tudo que aconteceu, ou 80% do investimento total. Esse projeto ele é excelente para empresas de tecnologia, como vocês estão fazendo, são empresas relativamente enxutas, com um investimento relativamente baixo e um custo muito alto. Quando você investe nesse tipo de empresa, para uma cidade que nem Bragança, é excelente, porque você vai trazer um profissional mais bem remunerado, que vai gastar mais no comércio local, vai ter plano de saúde, vai pôr o filho numa escola particular, ele vai fazer muito uso dos equipamentos privados, até pelos altos ganhos. E eu gostaria de saber o que essa lei tem de errado para ela não ter saído do papel com tanta força quanto ela deveria. Na verdade, são duas. Essa é uma, tecnologia, parque tecnológico, tudo. Essa que o senhor está falando é perfeita, ótima. Existe uma outra, que de grande investimento de grandes empresas. Essa é para investimento menor, inicial, início de negócio, tecnológico, um retorno que a administração dá de incentivo fiscal para que ela possa se alavancar e crescer. Mas tem a outra para trazer grandes empresas, que é que existia antigamente, que foi revogada, que dá somente o direito, no máximo, de 20 anos de comodato. Depois, diz lá, o administrador público interessado, ele renova mais 20 anos e acabou. Ou seja, em 20, e se quiser e tudo der certo, mais 20, senão a empresa vai embora. E isso não tem dado atratividade para nenhuma empresa que eu entrei em contato. Ninguém se interessou por isso. Da primeira. Da tecnologia, excelente, ela é ótima. Ela é ótima. Ela não teve interesse das pessoas procurarem. O único processo que deu sequência é aquele senhor que fazia chuva artificial. Tem um processo correndo, que está lá, o incentivo foi dado, agora a gente tem que fazer a fiscalização, se ele está realmente cumprindo tudo. Esse foi o único projeto de tecnologia que foi utilizado dessa lei que foi criada na outra gestão. Essa é perfeita. A filha, ele faleceu e a filha deu sequência. A gente só precisa saber agora se realmente está cumprindo. Teve incentivo fiscal em cima disso. Que ele usava muito o serviço só. Né? Então, é importante. Os 3% caiu para 1%, tinha 2% de incentivo. É bom nesse sentido, mas você não atrai a outra grande empresa. Ninguém se interessa. Tanto não se interessa por nós entrarmos em contato, como entrar em contato com pessoas que trabalharam na secretaria no passado, também não conseguiram dar atratividade com aquela outra lei. Essa é perfeita. E ela, pelo jeito, só uma empresa se interessou. O governo não se empenhou em ir atrás, nós por não exemplo? temos muitas empresas de tecnologia em Bragança. Mas é que nós temos a muito fala do beneficiadoras. Paulo agora, a fala não, do a Paulo fala do agora Paulo é para trazer um sistema de incubadora que não é isso. Sim, mas tem Incubadora muito é a outra ver coisa. com tecnologia. Isso, até- mas a para minha dar fala, início a elas. Só me permite, nós vamos criar. É diferente, não atrair. Uma outra questão que eu senti já em algumas ocasiões, a sensação que eu tenho, muitas vezes uma empresa, um comércio, uma indústria, ela vai se instalar aqui em Bragança e vai trazer benefício, vai trazer tributo, etc. e tal, e o processo dela, por exemplo, cai num pacotão com inúmeros processos. Por exemplo, uma empresa de alta tecnologia na saúde, por exemplo, que o senhor sabe que está querendo vir se instalar aqui em Bragança. O processo dessa empresa,
que é uma empresa que vai trazer uma tributação agressiva para o município, estava parado na Secretaria de Saúde, junto com o processo de renovação de alvará de bar. Da vigilância sanitária. Pararam na vigilância sanitária com renovação de alvará de bar. Será que não é necessário, para o desenvolvimento econômico do município, haver uma seleção de gavetas, por exemplo, de tipo assim, como a gente deve trabalhar, selecionar as coisas que vão entrar no município, porque é muito vantajoso. Quanto antes, porque o bar que está renovando o alvará, ele está funcionando, de certa forma. Ele está ali, no dia a dia dele. Agora, essa nova empresa, tipo assim, o dia que ela chegar é um dia importante para o município, e quanto mais ela demorar para chegar, mais o município vai demorar para recolher o tributo, e principalmente a propaganda negativa que esse empreendedor faz do município para outros empreendedores que possivelmente gostariam de vir para cá é muito grande. Existe algum planejamento para conseguir ter esse tipo de filtro, para selecionar esse tipo de demanda, para oferecer um tratamento melhor para o investidor? Na verdade, bom, eu vou falar como secretário de governo que tem acompanhado isso, não como representante. Mas nós temos feito um esforço tremendo de fazer uma reordenação de todo o sistema, porque o sistema está falho. Não é a administração essa, não é também a anterior, não é outra. Há um descaso no passado de ter feito uma coisa projetando para o futuro. Então, é assim, você vai abrir um boteco, precisa que o agronegócio dê o carimbo, passa em secretarias o procedimento, que não são afetos àquele negócio. Realmente, o senhor tem toda a razão quanto a isso. Mas o sistema está debilitado. Tem sido feito um esforço, inclusive pela cobrança da Câmara, né, porque seja mais ágil, assim como o vereador Marcos Alto cobrou com relação aos processos da Secretaria de Obra, tem sido feita uma força-tarefa muito grande, vários segmentos, vários setores da Prefeitura se reunindo e despachado conjuntamente. Isso tem dado resultado. A gente também tem feito isso, o senhor já citou essa empresa, já conversamos sobre ela, né, estive lá presente na vigilância, para agilizar esse processo, realmente trazia o impacto econômico e melhor ajuda à cidade, realmente estava ela embolada como qualquer outra. É lógico que, nesse sistema, nós não podemos privilegiar uma ou outra em detrimento do bar que seja. Todo cidadão tem seu direito igual, né? Nós não podemos fazer isso. Mas nós podemos diferenciar num procedimento diferente. Nós temos que fazer isso. Isso não existe ainda. Exatamente isso que eu estou perguntando. Administrativamente, estamos tentando o máximo. Existirá? Essa é a questão. Com certeza existirá, porque se depender de mim, existirá. Se depender do meu prefeito, existirá. Se depender de vocês, eu acredito, também existirá. Agora, o que nós temos que ter é consciência de que o processo da cidade, a forma com que o desenvolvimento está sendo feito na cidade nos últimos 15 anos, né, para abranger todas as administrações, para não ter nenhum detrimento nenhuma, não é correto. A forma não é correta. A nossa burocracia é imensa. O nosso sistema burocrático é terrível, ela acaba com todo mundo. Sobre isso, é importante a gente destacar também, chegou a tramitar nessa casa aqui na administração passada um projeto que criava a Procuradoria do município, Procuradoria Geral do município. O grande ponto, eu já estou encerrando, o grande ponto da criação dessa Procuradoria era justamente minimizar de forma brutal a burocracia. Porque, como o senhor bem disse, qualquer coisa que vai rolar tem que ir um carimbo no agronegócio, tem que passar um papel na Secretaria de Cultura, mesmo que não tenha interesse nenhum. E o ponto central da criação da Procuradoria-Geral do município era que, através dela, ia se criar um protocolo tremendo, que, quando pingasse na prefeitura, por exemplo, um processo para autorização do Lago do Tabuão por uma escola naquela parte redonda. É muito simples. A pessoa pode ir no Agiliza e falar assim, não, você pode pegar aqui o lugar, você não pode comercializar nada, no dia tal o lugar está liberado, você pode usar. Mas isso seria com a Procuradoria. Hoje, isso aí tem que passar por essa escola, vai para a educação, e daí vai para a cultura, porque o lago pertence à cultura. Infelizmente, eu não lembro se esse projeto chegou a ser votado, né, Paulo? Acho que não foi votado, né? Mas morreu, acho que nas comissões, se eu não me engano. Existe a ideia de se trazer de volta esse projeto para cá, porque esse projeto, de fato, ele destrói boa parte da burocracia que existe no município.
Ó, sinceramente, eu vou declinar essa resposta, porque eu não tenho conhecimento profundo desse projeto, eu não acompanhei. Se eu falar qualquer coisa, eu não vou estar sendo correto, né? E por estar representando o poder público e estar falando uma coisa que não esteja correta. Então, eu vou aprofundar mais e volto a discutir com o senhor, para a gente afinar mais essa ideia. Dizer também que, na fala do Paulo Mário, na questão de tecnologia, o que mais chama a atenção de Bragança e no Estado de São Paulo, nós não temos incubadoras nas cidades, nos moldes de Santa Catarina e Minas Gerais, e nós queremos que Bragança seja a cidade do Estado de São Paulo, que seja esse polo. Mas o que chama atenção para Bragança, e a importância, é o sistema educacional, a quantidade de entidades de educação que nós temos aqui. O senhor vereador Crique Brau cobrou da prefeitura que nós não tínhamos a repetidora digital da cultura, seria desligado o sinal, nós não tínhamos. Realmente, talvez eu não tinha me atentado a isso, o senhor alertou numa sessão da Câmara, eu corri em São Paulo, fiz uma reunião com o presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, e quando eu fui, eu fiz uma apresentação de Bragança para ele, para convencê-lo a ser urgente, a gente não ficar sem o sinal, que o senhor bem alertou. Muito obrigado pelo seu alerta. E quando fiz a apresentação de Bragança, ele ficou... Só pega a cultura. E o HF, que não precisa na canal fechado. Ele ficou impressionado pela quantidade de entidades de ensino que tem aqui. Ele falou, nossa, a Bragança tem tudo isso? Eu falei, tem tudo isso. Então, chamou os técnicos, liberou o sinal digital para Bragança, o HF TV Cultura, como todo mundo assina, o canal aberto, e liberou mais 2 canais, que é o 24.1, 24.2, e um deles é a TV que fala somente das ações educacionais. As universidades produzem material. A nossa FATEC de Bragança, o nosso Marcos Moura... Marcos Moura? Não, Marcos... É Marcos, esqueci, o diretor da FATEC, ele já fez 2 programas na TV Cultura que passa nesse canal aberto. E toda a população, principalmente da Zona Norte, que pega o HF, eles têm assistido esses canais da cultura extras que vieram para nós, né? Dessa conversa e desse interesse da cultura em estar divulgando realmente a parte educacional. Então, a gente tem esse diferencial na nossa região, no Estado de São Paulo todo. Bom, eu tinha algumas colocações, mas nós temos o horário de sessão agora, está atrasado, temos que definir também a nossa agenda da próxima reunião. Então, vou dar por encerrada hoje a entrevista, mas antes de encerrar, eu gostaria de falar com os pares. Como foi muito boa, ainda faltou algumas coisas para completar, gostaria de, como nós vamos ter uma sessão ainda esse mês, gostaria de convidá-lo de novo para debater mais esse assunto. Inclusive, a incubadora atinge aquela segunda lei que nós temos, vai ajudar a incentivar, mas é um assunto longo. Então, gostaria até de convidar o Cristian Conte, que é hoje que é o secretário da pasta, vir junto com o senhor na próxima comissão, se os pares concordarem. Paulo Mário, concorda? Concordo. Eu achei que está ótimo a conversa. Não deve continuar. Daí você pega ver aquela lei que ele falou, que não foi votada. Concorda? Sim, senhor presidente. Da minha parte, está aceito, Então, sim, nós representando a vamos entidade. definir agora o Que dia data e a que é a hora. próxima? Tem que definir. Tem que ser em junho? Qual é o dia que você não pode? Não, vamos acertar. Então, vamos fazer sexta-feira. Para mim, qualquer dia. Sexta-feira, às 14 horas. Para mim, está ótimo. Tá bom? Sempre assim? É. Então, só queria registrar só a presença do vereador Cláudio Moreno e do Rodrigo Agarra, que está aqui no encerramento da nossa comissão. Então, fica assim marcado. Obrigado, Cidinha, pela presença de vocês. Obrigado a todos. Então, praticamente já está... Vamos para o encerramento, né, João? Eu acho que está tudo definido já, né? A nova comissão. Não é essa, é a outra. A próxima sexta vai ser à tarde. À tarde. Ou na quarta, não é a quarta. Dia 29. É. Bom, já foi definido a pauta, encerramento. Às 16 horas e 5 minutos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, ficando os senhores vereadores convocados para a 5ª sessão
presente no exercício a ser realizado nesse auditório às 14 horas, no dia 29/6. Ok? Boa tarde a todos.